já parou para perceber isso? Ninguém te respeita pelo cargo que você tem. Ninguém vai te respeitar porque você é pastor, presbítero, evangelista, missionário, seja o que for. As pessoas vão te respeitar pelo poder de Deus que há na sua vida. Você precisa ser o reflexo daquilo que Deus tem na sua vida. Então, eu coloquei uma coisa aqui interessante, que vocação é abraçar a cruz e andar com Cristo. É uma das opções de compreender isso. Abraçar a cruz. Quando eu entendo que o Senhor tem essa vocação na minha vida, eu preciso fazer uma escolha. E o pastorado, o servir aos ministérios da igreja, não é romântico, porque o romantismo ministerial, o romantismo da vocação, ele faz parte da nossa imaturidade. A nossa imaturidade na fé cristã, ela nos faz ter essa ideia que a vocação é romântica, que tudo vai dar certo na minha vida, que tudo lá no ministério, no servir, as pessoas vão me abraçar todos os dias. Se essa vocação que você tanto tem, ela ainda passa pelo crivo do romantismo, eu não quero jogar um balde de água fria na sua cabeça para você desistir dessa vocação, mas eu quero te dizer que vocação é abraçar a cruz e andar com Cristo. E aí nós vamos olhar não para os pastores renomados, não para as grandes estruturas eclesiásticas, nós vamos olhar para Cristo. Cristo é o nosso modelo de vocação. Ele aceitou a vocação da parte de Deus de vir a essa terra, entregar a sua vida numa cruz, em uma morte cruel, por mim que não mereço nada. Mas mesmo assim, Ele me deu autoridade, deu a você para ser representante dele nessa terra. Olha que coisa maravilhosa. Mas a vocação não tem romantismo, ela é verdadeira e ela é real, tendo Cristo como nosso parâmetro. Cristo que se desfez da sua glória, que se desfez de estar ao lado do seu Pai no dia a dia ali, vir a essa terra, andar nessa terra, vivenciar as dores da humanidade no dia a dia, ver a miséria da humanidade, mas ele passou por percalços, ele foi traído. Então se prepare, porque se você quiser viver uma vida vocacional em Cristo, ser traído faz parte. Ele também foi abandonado. Então, se você tem essa vocação de Deus na sua vida e você quer servir a Cristo com fidelidade, entenda uma coisa: vão abandonar você na trajetória da tua vocação. E essas fases na sua vida não é para que você desista da vocação, mas é para que você amadureça, que você tenha uma maturidade em Cristo a ponto de entender que nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode atrapalhar a sua vocação. Nada pode tirar você do foco. Porque eu nasci em um berço evangélico, talvez um berço um pouco disfuncional, mas era um berço evangélico. Mas na trajetória da nossa vida, nós vamos observando muitas coisas quanto à vocação. Eu lido com missionários no Brasil e no mundo, espalhado por todas as regiões do Brasil, e também alguns missionários espalhados por algumas partes do mundo. E uma das coisas que nós observamos é que todos eles passam por crises na trajetória da vocação. Dias atrás mesmo, estava conversando com um, que ele chegou a me dizer: pastor, eu quero desistir desse negócio porque não é do jeito que eu pensei, não é da forma que eu imaginei. E eu falava para ele: você ainda não está vendo o que Deus está fazendo. Você está em um lugar talvez difícil, mas aquilo que Deus está vendo é uma vocação firme diante do chamado que Ele tem na sua vida. Então dê um passo a mais
para você ver Deus agir na sua vida. Porque como é que você vai testemunhar se você não passou pelas fases difíceis da vocação? Então cada um de vocês está aqui, porque a vocação é o dom de Deus para a realidade humana. Olha que interessante. A vocação é um dom de Deus para a realidade humana. Esse mundo, as pessoas que estão aí fora, precisam de homens e mulheres como vocês, que resplandeçam a glória de Deus sobre a humanidade. Deus está contando com aquilo que Ele depositou na sua vida. A sua vocação, a vocação é dom de Deus para a necessidade humana. Antes, hoje, amanhã, como nunca, precisa-se de homens e mulheres de Deus vocacionados de verdade, vocacionados para representar Cristo nessa terra. Uma vocação que as pessoas vão olhar para você, porque afinal de contas, aonde está e vai ficar os seus títulos eclesiásticos? Porque eu não ando com os meus diplomas, eu não ando dizendo com o diploma na mão, eu sou bacharel em teologia, porque afinal de contas, isso não vai servir quando as pessoas precisarem do teu amor, do teu carinho. O diploma vai servir para a sua formação, entender a complexidade de servir a Cristo com verdade, com amor, com dedicação. O seminário vai te levar à fase importante de você compreender aquilo que Deus tem na sua vida. Ele vai te levar ao caminho da formação para que você entenda que haverá fases lá na frente na sua vida que você vai dizer, poxa, que bacana ter sentado no seminário, aprendido as coisas que eu ouvi dos meus mestres, aquilo que eu ouvi sobre a teologia arminiana, coisas importantíssimas. Mas o Senhor, Ele te chama para você entender que Ele está vocacionando você para que entenda que lá fora há pessoas que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus, a verdade que está escrito nas Sagradas Escrituras, que é inegociável. Por isso que eu e você precisamos entender isso. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ali no século IV e V, ele diz assim, que a vocação da igreja era de ir para o mundo anunciar a boa nova de Jesus. Qual é a nossa vocação? Qual a necessidade hoje, como sempre foi, de formar mais e mais alunos dos seminários, para que eles exerçam uma vocação santa de um chamado dado por Deus na vida de cada um, para que estejam preparados, aptos a fazer aquilo que Deus os chamou para fazer, para tirarmos da nossa cabeça a ideia de que, não, Jesus me chamou e agora eu vou sair por aí, porque Paulo, Pedro, Tiago, João não aprenderam nada com ninguém. Eles apenas, um foi encontrado por Jesus no caminho e ali ele saiu a pregar. Não, ele parou, ele estudou, ele se preparou, ele já era de uma formação acadêmica interessante, e agora aos pés de Cristo, vai aos pés de Gamaliel, vai aprender, vai se preparar para que ele dominasse aquilo que ele vai pregar lá fora, para que ele compreendesse que aquilo que ele vai pregar para as pessoas passou também pelo seu coração. Ele também sentou para aprender de mestres, de doutores, de homens e mulheres que também estão aptos a ensinar, e vocês também vão continuar. Essa vocação é lembrada com a ideia ali em Mateus capítulo 9, os versos 36 e 38, eu quero ler para você essa noite, que diz assim, Mateus 9, 36 e 38, que diz assim o verso 36, e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos, a seara verdadeiramente
é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí ele diz: orai, pois ao Senhor da seara que envie trabalhadores para essa seara. Então o Senhor Jesus está observando aquela multidão e ele está vendo que aquelas pessoas estão caminhando para um lado, para o outro, como se eles não tivessem pastores, como se não tivesse alguém para cuidar, zelar, proteger e guiá-las pelo caminho correto. E agora ele está dizendo: olha, há uma necessidade de pessoas preparadas para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. E é isso que vocês estão fazendo aqui no seminário, se preparando, estando à frente de muitos outros que talvez possam até dizer: mas eu leio a Bíblia todos os dias, para que ir a um seminário? Essa não é mais uma ideia válida e é uma ideia inválida pela Bíblia, porque as Sagradas Escrituras nos convida a aprender, a estudar, a saber mais de Deus, a conhecer as suas verdades. Do Gênesis ao Apocalipse nós somos convidados a aprender mais de Deus. Então, olha que Jesus ele está dizendo, vendo ali a multidão cansada e abatida, Jesus teve compaixão delas, pois eles percebeu que eram como ovelhas sem pastor. E ele agora está dizendo: há uma necessidade. Vamos orar a Deus que envie mais estudantes da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor que mais e mais jovens, senhor e senhora, idosos, não importa a idade, se levantem para também sentar em uma cadeira para aprender mais da palavra de Deus, porque se eu aprendo mais, eu tenho a obrigação de servir melhor a igreja do Senhor. Eu tenho a obrigação de servir melhor o reino de Deus e aquilo que o Senhor me confiou. E por isso eu quero terminar trazendo a você alguns pilares muito importantes e inegociáveis da vocação. A vocação tem alguns pilares, e esse pilar, primeiro, é o pilar da oração, que é alicerce para a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de oração. Porque se eu apenas tiver conhecimento, eu saber dominar todas as ramificações teológicas, e eu não tiver uma vida de oração, eu estou indicando que a minha intelectualidade não depende de Deus. Mas se você tiver uma vida de oração, você vai entender que nas fases da sua vida ministerial, quantas vezes você vai sentir o socorro de Deus em meio à oração? Porque a oração indica que você depende somente de Deus e nada de você. Na oração, nós confessamos a Deus os nossos pecados, mas também na oração, nós dizemos a Deus aquilo que nós estamos vivenciando. Então vocês vão sair do seminário, alguns vão ser pastores, vão liderar a igreja do Senhor, vão liderar ministérios dentro da igreja, lembrando que não é ministério, são pessoas no reino de Deus. E você vai ter que ter uma vida de oração, uma vida em que, quando tudo estiver lá fora, um vendaval, um tsunami, situações que vão acontecer na sua vida, que vão às vezes desestabilizar a vocação de Deus na sua vida, às vezes a ponto de você dizer para o próprio Deus Todo-Poderoso: será que o Senhor me chamou mesmo? Será que o Senhor me ama de verdade? Será que eu estou fazendo realmente o que o Senhor quer para a minha vida? Por que tantas coisas estão acontecendo comigo? Por que tantos vendavais? Aí na oração você vai encontrar o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Na vida devocional de oração, você vai sentir o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você vai entender que a sua intelectualidade, que a sua condição, que tudo aquilo que você sabe, quando nós vamos aos pés do Senhor, nós nos tornamos meninos na presença do Senhor.
nós nos tornamos dependentes total do Senhor, e Ele vai cuidar de você. Outro alicerce inegociável é que você tem uma vida de estudo, que é a ferramenta que você usa. Uma vida de estudo, uma vida de busca, uma vida em que você abre a palavra do Senhor e medita nela de dia e de noite. Que você procura estar apto a ensinar aqueles que Deus confiou a você, a ensinar aqueles que você vai estar à sua volta, porque talvez você esteja aqui hoje e não vai pastorear igreja nenhuma, mas você está aqui porque você quer servir, mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai colocar pessoas para você cuidar, Deus vai colocar pessoas para você ensiná-las, para você mostrar para elas que aquilo que elas estão passando, a palavra de Deus tem resposta para a vida dela. E quanto mais você entender que esses pilares são inegociáveis, você vai ver que a sua vida espiritual, a sua vida devocional, a sua vocação vai melhorando todos os dias. Então, primeiro, a oração é o alicerce. Segundo, o estudo é a sua ferramenta. Ao pastor não tem como negociar. Eu posso conhecer muitos outros livros, autores que escrevem coisas extraordinárias, mas nenhum deles vai ser superior à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a ferramenta que Deus te deu. Precisamos ler, precisamos conhecer. Você precisa ler ali o livro que o pastor Fábio acabou de mostrar. Você precisa entender aquilo que você defende, qual é a teologia que você congrega, a igreja que você faz parte, defende o quê? O que é arminianismo? O que é isso que o pastor Fábio falou? O que é esse arminiano? O que é esse armínio? Quem é ele? Você precisa conhecer tudo isso. Você precisa aprender, mas você precisa andar com a palavra de Deus também todos os dias no seu coração e não trocá-la por absolutamente nada. E por último, você precisa ter um pilar negociável, que é o serviço ao próximo, que é a sua missão. Porque não adianta você ser pastor, você ter cargo, se você não amar pessoas. Não adianta você ter tudo isso sem que você entenda que a vocação exige de você servir ao próximo, que é a sua maior missão. Não adianta ser pastor e estar apenas no púlpito da igreja, e aos domingos um monte de seguranças te cercar para que você entre ao culto, suba ao púlpito como se fosse um anjo, celestial que desceu à terra, está entrando na igreja. Não. A vocação exige que você tenha contato com pessoas. A vocação exige que as pessoas olhem para você e vejam você um homem e uma mulher de Deus. Eu gosto muito do que aquela mulher falou, porque nós podemos dizer quantos homens de Deus tem hoje aqui, quantas mulheres de Deus tem hoje aqui, mas eu gosto muito da observação que uma mulher nas Sagradas Escrituras diz. Ela está vendo alguém caminhar, o profeta está caminhando, e ela usa uma palavra muito importante. Ela olha para aquele homem e ela não diz, eis ali um homem de Deus. Ela diz, eis ali um santo homem de Deus. Porque há uma grande diferença de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, do que ser um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Então, a vocação vai exigir de você o serviço ao próximo, que é a sua missão. Porque não vai adiantar você não compreender que sem vida de oração, sem vida de estudo e sem vida com o próximo, a sua vocação está tendenciosa a falar. Está em um caminho perigoso, mas se vocês saírem daqui, e não precisa ser pastor, não precisam terminar o bacharel em teologia, não façam isso quando vocês terminarem. Comecem hoje tendo relacionamento uns com os outros. Comecem outro demonstrando a boa vocação de amor, de perdão, de comunhão,
Afinal de contas, eu e você não somos melhores do que ninguém. E não falo isso com o sentido de uma falsa humildade, porque não somos mesmo. É porque todos nós, perante a palavra do Senhor, fomos chamados para servir uns aos outros. Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus.